Nós vamos conversar agora sobre um tema fascinante relacionado à nossa primeira aula sobre execução. O conceito. O que é execução? Muita gente recorre à doutrina, decora um conceito e fica repetindo. Acho importante vocês aprenderem a desenvolver o conceito e entender intrinsecamente o que é execução e para que ela serve. Vamos voltar um pouquinho no direito das obrigações. Todo mundo lembra, nós temos o credor, o objeto e o devedor. E tem um outro elemento aqui por fora, que é o elemento imaterial, que é chamado vínculo, que a gente adota a teoria dualista, ele se divide em dívida e responsabilidade. Tudo bem? Esse objeto aqui é uma prestação, que é de, vamos colocar com outra cor aqui, dar, fazer e não fazer. Beleza? Sim. Qual é o destino natural dessa obrigação? É o seu cumprimento. Quando ocorre uma anomalia e essa obrigação não é cumprida, surge a necessidade de sua execução. Então, o conceito básico de execução é esse. Execução é o cumprimento forçado de uma obrigação inadimplida. O que é execução? É o cumprimento forçado de uma obrigação inadimplida. Por que forçado? Porque não foi cumprido voluntariamente pelo devedor. E a necessidade de intervenção do Estado para garantir a ordem jurídica. E como é que se dá esse cumprimento forçado? O cumprimento forçado se dá por duas técnicas. Se dá por subrogação, que é quando o Estado subroga-se no lugar do credor e pratica atos executivos para garantir o adimplemento da obrigação, e se dá por uma figura chamada coerção, que pode ser patrimonial, ou seja, convencer o devedor que é mais negócio para ele cumprir a obrigação do que enfrentar o processo executivo. E se dá por multa, por exemplo, nome negativado no Serasa. O juiz vai dar 5 dias para a empresa retirar o nome da pessoa do Serasa sob pena de multa diária de R$500, por exemplo. É mais interessante a empresa limpar o nome do que pagar a multa. Tá? E também existe uma outra técnica de coerção, que é a pessoal. Essa, nós temos nosso direito na dívida de alimentos, que permite a prisão do devedor. Ou seja, ele é convencido a cumprir a obrigação. Muito bem, professor, eu aprendi que execução é o cumprimento forçado de uma obrigação inadimplida. Esse cumprimento pode se dar por subrogação ou coerção. E quais são as técnicas executivas que nós temos para satisfazer essa execução inadimplida? Vamos voltar para o nosso direito das obrigações. Credor, objeto e o devedor. Beleza, pessoal? Esse objeto aqui, nós temos a prestação. Ela pode ser de dar. Vocês lembram que o direito civil, a prestação de dar, ela se divide em entregar e pagar quantia certa. Vamos deixar só pagar. Nós temos a obrigação de fazer e a obrigação de não fazer. E para cada uma delas, cada tipo de prestação obrigacional que nós temos uma espécie de tutela executiva própria. Vejam como o direito é interessante e ele é extremamente prático e útil. Tutela de prestação de dar na modalidade de entregar. A tutela executiva será de desapossamento. Pode dar um exemplo, professor? Claro. Veja, você vai comprar um carro, não tem dinheiro, pega um financiamento. O documento do veículo vai sair financiado, vai ser em nome do banco financiador. O banco tem a propriedade e você tem a posse. Aqui lembrando o direito das coisas. Caso você não pague, o banco não vai entrar com uma execução de expropriação para pegar o dinheiro para pagar a quantia. Ele entra com uma execução de desapossamento. Ou seja, vai entrar para coisas móveis, é uma busca e apreensão. Se for uma coisa imóvel, será emissão na posse. Então, desapossamento. Móvel, busca e apreensão. Imóvel, emissão na posse. Beleza, professor. E de pagar? De pagar, nós temos a execução típica, que ela se dá por expropriação. São tutelas executivas de expropriação.
Aqui vai sair um mandado de penhora, o bem vai ser encontrado, vai para uma asta pública, vai ser arrematado, ou vai ter uma alienação por iniciativa particular, ou por terceiro, ou uma adjudicação em que o próprio credor fica com o bem. Caso, por exemplo, foi penhorado um carro, o credor diz que tem interesse em adjudicar o carro pelo valor da dívida, se forem equivalentes, e ele fica com o bem para si. Essas figuras todas nós vamos trabalhar adiante, mas vocês têm que aprender que, então, execução. As tutelas executivas são diferenciadas de acordo com o tipo de objeto prestacional, certo? E as obrigações de fazer ou não fazer. A tutela executiva é de transformação. O que significa isso? A parte credora vai pedir ao juiz que transforme aquela realidade. Exemplo, eu contrato com meu vizinho que ele não vai levantar um muro, que eu gosto do pôr do sol, da passagem de vento, qualquer motivo. Contratei com ele, pago todo ano para ele para não levantar o muro. Ele vai e levanta o muro. Então, ele descumpriu a obrigação, eu inicio uma execução de transformação. Eu não vou pegar dinheiro, não é tutela de desapossamento, é uma tutela de transformação. Eu vou pedir para derrubar o muro. Se eu contrato um alfaiate para fazer um terno, ele não faz, eu entro com uma tutela de transformação, que ele realize aquela obrigação. Então, essas são as tutelas executivas e o direito de execução está muito ligado ao de obrigação. Então, o que é execução? Vocês já podem afirmar com certeza agora. Execução é o cumprimento forçado de uma obrigação inadimplida. Ok, pessoal? Vamos agora para outro tópico, que seria conhecendo o CPC.